Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Olá, jovem aventureiro. É bom saber que há aqueles de confiança que verão isso que irei deixar. Não sei como está Teyvat no momento em que você lê isso. Mas agora uma região específica está sendo palco de muita coisa. Retornando de onde paramos no episódio passado, aqui estamos nós, após ouvir a história do contador de histórias. Durante um momento de descanso com meu amigo Zhongli, Ganyu, a secretária de Ningguang, aparece para me avisar que a mesma deseja me ver. Disse que o nosso ponto de encontro será no Palácio do Céu, comumente chamado de Câmara de Jade. Felizmente, essa chamada foi com boas intenções. Então, Paimon e Zhongli me motivaram a ir ver em como chegar lá. Nós pensamos em subir num dos pontos mais altos dessa região. O problema é que mesmo assim não teve um jeito de chegar até lá. Devíamos ter perguntado isso quando tivemos a chance. Uma coisa é certa, tínhamos de descobrir como chegar até lá em cima. E em uma dessas tentativas, acabamos voltando para a região da Balestra de Gyuli. Lá, fomos surpreendidos com uma grande quantidade de guardas Mirelifs, que nos confundiram com os ladrões que destruíram a balestra. Infelizmente, tive de lidar com os guardas com o poder de meus punhos, o que é uma pena, já que eles só estavam lá para assegurar que a balestra não fosse quebrada novamente. Mas essa briga durou pouco, pois, percebendo essa movimentação estranha, uma certa Kishin de Liyue veio intervir. Ela se chama Kitin, e sabia que eu fui convidado pela própria Ningguang. E com isso em mente, nos contou parte do motivo de estarmos sendo convidados. E felizmente não é para me prender. O motivo, na verdade, se trata de incentivar a minha relação de neutralidade, para que eu, um herói, não fique unicamente ao lado dos adeptos. A conversa foi bem prolongada, e vemos como a Kitin vê essa situação, vê os deuses e vê os adeptos. Antes de nossa conversa encerrar, ela nos disse como chegar à Câmara de Jade, e para isso, temos de seguir o seguinte trajeto. Bem, acho que vocês verão no futuro. Paimon, vendo que isso poderia ser uma boa oportunidade, me incentivou a preparar um presente para a dona de Liyue, que se baseia em um lanche refinado, do qual ela havia sonhado. Esse que se consistia em slimes açucarados gelados. Nesse ponto, nada mais me surpreende. Então, vamos fazê-los. Fomos até as ruínas de Dunyo, coletar um pouco de condensado de slime. Lá, notamos uma movimentação estranha enquanto procurávamos flores doces. Eram os ladrões de tesouros aprontando novamente, mas dessa vez eles prenderam alguém em uma cela e eu logo me prontifiquei a ajudar essa pessoa que foi presa. Após lidar com os ladrões, fui soltá-la, e essa pessoa era Mengdan, um fornecedor da joalheria Mixin, e acabou sendo preso enquanto exercia seu ofício na região. Como uma forma de agradecimento, Paimon sugeriu que ele nos desse uma caixa para presentes no qual possamos colocar os slimes açucarados.
No entanto, para isso, tínhamos de ir até a loja dele, que está no porto de Liyue. 明星祭には七国でも一流のギフト箱があるよ。 Chegando lá, a caixa de presente que usamos estava separada para nós. モータンに言われたんだけど、できた！唯一無二のアイシングスライム！ゆっくりと箱に。 E ficou incrivelmente belo o presente pensado por Paimon. Assim, concluindo os preparativos. オイラたちの栄光と富を箱に入れたぞ！ Os preparativos prontos, só restava irmos até a Câmara de Jade. Fazermos do mesmo modo que a Ketin nos ensinou. Iremos até o templo de Yinyan. Lá, nos encontraremos com Buyun, e assim, diremos as seguintes palavras. こんにちは。月は売ってる？ Após sua resposta, devemos dizer que, それは言えない。 com isso, ele prontamente nos guiará à Câmara de Jade. お二人は行幸様が本日招待したお客様ですね。 E assim foi feito. Mas eu me pergunto por que dele ter me encarado daquele jeito após a primeira pergunta. Lá em cima nos encontramos com ela, que pela sua presença já demonstrava poder. 待ってたわ。絶雲の間から帰った人。 Esse início de conversa estava longe de problemas. Conseguimos entregar o presente e causamos uma boa primeira impressão, da qual descobri que foi estimulada pelas cartas enviadas por Jin que me elogiavam. A mesma Jin, grande mestre intendente de Mondstadt. Nós conversamos um pouco sobre nossas histórias, eu e Ningguang, e o motivo deles terem escondido a Exúvia, até o momento em que fomos convidados a conversar dentro da área interna da Câmara de Jade. さあ、二人とも中へどうぞ。 Lá dentro, Ningguang tem a vontade de ser nossa amiga, então não hesitou em nos deixar ver o seu mural lendário, do qual ouvimos falar nas histórias sobre ela. À frente do mural, nos foi permitido recolher um item, o mapa, que marcava algo que relacionava os fatores a uma possível relação ilegal com selos de permissão. Não perdi tempo e fui até o local marcado para ver se tinha algum tesouro escondido. Chegando aqui, Tivato afeiou uma ligação com o Fator, que imediatamente nos atacaram. Por resposta, tratei esse assunto da forma mais agressiva possível. Assim, explorando o lugar, encontrei diversos talismãs, do qual são idênticos àqueles que o Child me deu no passado. Assustador é pensar que os Fatui são capazes de reproduzir um item capaz de canalizar poderes divinos como esses talismãs. No fim das contas, isso me fez ficar mais atento com o Ruivinho. E durante a conclusão deste episódio, Paimon me lembrou que eu combinei de me encontrar com Zhongli, depois de minha ida à Câmara de Jade. ぞ。ここを出ないと。 Portanto, fui me encontrar com ele no pântano de Ihua. 確か敵歌集だったよな。 Felizmente não fizemos esperar. Conversamos um pouco sobre minha visita a Ningguang e as certas descobertas que tive com os fatores. Mas aquilo que a gente realmente veio fazer aqui não foi para ter um papo banal, mas sim recolher lírios de vidro selvagens. 儀式に必要な品があるのか？ ああ、今日は野生のルリウリを探すぞ。 Para isso, ele nos explicou um pouco do passado dessa região e o porquê de não podermos usar os lírios do porto de Liyue, uma vez que o lírio tinha de ser selvagem, já que sua fragrância é mais forte, para assim moê-lo e colocar o pó no incenso do ritual de ascensão. O problema é que para for ter um melhor cheiro, seria necessária a minha cantoria. さあ、お前の歌を聴かせてくれ。 Infelizmente isso deu errado. Parece que aqueles lírios de vidro eram na verdade flores gigantes cryo. Felizmente foi fácil de lidar com elas. Fora isso, a Ganyu acaba passando por lá e interage com a gente. Falamos a ela sobre o fato de não termos sido informados como chegar à Câmara de Jade.
o que fez a mesma se desculpar, pois ela havia esquecido de nos informar isso. 教えていませんでしたか？はい。 A conversa se prolonga com um tom mais baixo, onde vemos um pouco do pensamento dela, que se sente deslocada entre os humanos, além de nos explicar sobre os 7 arcontes e o fato de poucos deles serem os originais. Bem, de toda essa conversa, eu acho que a coisa mais surpreendente é o fato dela ser meio adeptos e ter lutado na Guerra dos Arcontes. Após esse momento, ela volta ao assunto dos lírios de vidro e de saber onde eles crescem. Ela também nos entrega alguns que havia coletado antecipadamente. E assim, ela fica contente em participar desta despedida ao Deus que ela tanto serviu. Com isso, se despedindo da gente. 他のものより比較的簡単だから最後に取っておいたんだ。 E finalmente terminamos os preparativos desse ritual, permitindo assim nosso retorno a Niue. 用事は終わったし、そろそろリーユエ港に戻ろう。 Chegando lá, vemos uma movimentação estranha, com muita presença de Fatuis e Melerifes. いつもと雰囲気が違う。何かがあったようだ。念のため誰かに聞いてみよう。 Conversando com um dos Fatuis que estavam na entrada, ele nos disse que os adeptos estão indo ao encontro com os Kitin, e que não hesitarão em usar a força. Se algo assim acontecer, poderá desencadear em uma situação destrutiva para o porto de Liyue. E sobre os Fatuis? Bem, eles estão sendo fortemente observados graças às ordens de Ningguang. Enfim, a discussão se encerra com a ida de Zhongli, que foi resolver os problemas na funerária de Wangshu, se separando assim da gente, e junto disso, nos dando uma sugestão para encontrar a verdadeira fonte de problemas. トラブルはごめんだ。旅人、一触即発の爆発を止めるより神官はどこにあるかお前も考えてみるといい。 Entendi na hora que ele se referiu a Child e a localização do Exuver, e corri até a Casa Dourada. Lá dentro, encontrei o corpo do Arconte junto de outros corpos de soldados Melerifes, que parecem ter sido apenas derrotados, mas derrotados recentemente. Assim, descubro que minhas preocupações estavam certas. 案内人としての使命を果たしたのになぜ自ら渦中に飛び込むんだい？ Child realmente estava por trás disso. Ele, por sua vez, explica que o motivo de tudo isso é para recolher a gnoses no corpo de Rex Lapis. Logicamente, eu não deixarei isso cair nas mãos dos Fatui. Então, estava disposto a entrar em um confronto direto contra ele. 君もその気なら俺を楽しませてくれよ。せっかくのチャンスだ。実力を見せてくれ。ファリュイの執行官と戦えるなんてめったにないぞ。せいぜい失望させないでくれよ。もちろん。 O confronto foi longo. Pensei que conseguiria derrotá-lo contra o Vive Quando, mas não esperava que ele fosse capaz de controlar 2 elementos. 道理で淑女が君を警戒するわけだ。俺も本気を出させてもらうよ。俺の本気は君にとって少し乱暴かもしれないけど、執行官の力を前に君がどこまでやれるか見せてくれ。ああ、その剣筋確かに面白い。だがここまでだ。君案外やるね。劣勢を利用して先祖の亡骸に近づいた。新兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。ではモラクスの神の心は俺が。なるほど、予想外だ。
まさか先客が君の方とはね。だが代価を支払ってもらう。Felizmente eu pude me salvar quando usei os elementos da Nemo Gel, e ele por sua vez descobriu que o corpo da Conte não possuía Gnosis, o que gerou um mal entendido que motivou o nosso segundo embate. Conseguimos fazer ele voltar à sua forma normal. Uma vez que transformado, ele perde força vital, mas se torna incrivelmente forte. Essa batalha foi encerrada. Nenhum de nós dois quer continuar essa luta. E a possibilidade do corpo de Deus ser falso contou nossas cabeças. Infelizmente, isso fez com que Child iniciasse seu plano que ia contra toda Liyue. Despertar o Deus que está adormecido sobre a floresta de pedra de Guinyun. O Deus do Vórtice, que destruirá toda a capital para a possibilidade de fazer o Arconte Gel dar as caras. E assim eu entendi o porquê dos Fatui terem reproduzido os selos da permissão, para poder liberar esse Deus antigo. 呼び覚ます手段があるに決まってるだろ。近畿滅却の札。思い出したぞ。ファジュイがそれを研究してるって。神を失った国は浄古の悪意に再び飲み込まれるのか楽しみだ。もちろんリーウェの人と一緒に歴史するつもりなら俺は止めないけど。見失った。あいつ早すぎる。おい、なんだあれ。Uma vez que esse problema se iniciou, fui até a Câmara de Jade para tentar ajudar todos que iam enfrentar aquele deus antigo. Lá em cima, vemos os Kitin e os adeptos juntos, pelo menos para derrotar o Ezeal. A Redentora das Nuvens nos deu a sugestão de utilizar balestras como aquela de Gizon para derrotar o Deus, visto que não somos capazes de derrotá-lo sem isso. E como sua criatura estava entre nós, ela não hesitou em recriar e melhorar mais de uma balista para usarmos contra o Deus. Agora que sabemos como lidar contra ele, o combate irá começar. 今が決戦の時よ。作戦開始。はい。はい。
Infelizmente, alguns fatores queriam nos impedir, então tivemos de lidar com eles. 動ける兵士は私についてきなさい。オイラたちも手伝うぞ。数千年ぶりに魔人との手合わせだ。さあ来い、お前たちの本気を見せてくれ。 Detém com os ataques do Deus e com os fatores Oma. 渦の魔人オセル、その神力だ。我はよく知っている。注意して避けろ。ファデュイが攻撃を早めてます。やるわね。この件が終わったらそうやすやすと許したりしないわよ。もうダメなのかい。 Duas. これで元気を出しておくれ。これって戦力。この光絶雲の間の時と同じ。うわあ、ピンバーヤの衝撃波だ。すごい。キリンの血はあなたを守ります。安心して本気で戦ってください。魔人戦争の時も私はこうしました。でも顔はこんな一面もあるのか。ヤシャの名は敏捷を意味する。我が戦力を持ち、我のように走れ。Três. 強い魂と筋骨を持つ子供たちなら三種の戦力に耐えられるかもしれぬ。痛いかもしれませんが我慢です。適応したら使ってみるといい。みんな気をつけて。魔人の力はおそらく極限まで高まっています。つまりこれさえ耐えればあとは平気。そうよね。 Mais de 4 vezes. 軍玉閣に登るファデュイが減ってるわ。もう少しの辛抱だ。ここが片付いたら仙人たちも安心して戦えるぞ。 Conseguimos ganhar tempo necessário para que os adeptos atacassem. 邪魔者は消えた。ようやく本気を出せる。効果あったぞ。このまま抑えていれば。 気をつけろ。奇襲機が壊された以上反撃は厳しい。しかし軍玉閣は最後の砦です。いずれにせよもう後には。私に策があるわ。教皇様、それは。軍玉閣を放棄する。どういう考えで。分かった。 旅人、助力を願おう。さらば、我が友。今日の別れはいつかの
再会のためでもある。Felizmente conseguimos aprisioná-lo, mas ao custo da Câmara de Jade. E assim, o nosso problema voltou à tona. O relacionamento entre os Kitin e os adeptos. わらわたちとて偶然ここにいるわけではない。忘れたとは言わせぬぞ。 Com todos nós presentes, a conversa para definir o futuro de Liyue foi mais calma. E isso teve grande influência de Madame Ping, uma adeptus que vivia entre os habitantes de Liyue e que tinha mais conhecimento sobre os Kitin. Felizmente, as negociações sobre como será o futuro de Liyue deram muito certo. Os adeptos dos Kitin continuarão protegendo Liyue de modo condizente com a era sem Deus que estamos. しかしここ数年仙人の力を頼らずともリーユエは安定しておる。凡人と呼ばれた人々は無力じゃが思いは強い。神とリーユエの契約は昔のことじゃ。今はもうリーユエと人の契約の時代じゃよ。まあよい、帰るぞ。皆がそう言うなら我も執着はせぬ。だが我らが去った後、リーユエ七世が横暴な振る舞いをせぬか心配だ。さあさ、昨月も戻るがよい。その監督の権利はリーユエ万民に任せるんじゃ。 Eu e Paimon tínhamos mais coisas a fazer. E uma delas era descobrir o que realmente aconteceu com o Senhor do Gel. Acreditamos que Zhongli poderia nos dar algumas pistas. Então, vamos procurar por ele na funerária de Wang Qin. とりあえず王城堂に行って勝利に聞いてみよう。お二人さん、 Chegando lá, uma funcionária disse que o homem se encontrava no Banco do Norte. Então, tive que ir até lá e garantir que tudo esteja ok. Meu espanto foi ter encontrado ela lá. Signora. Não sabia o que estava acontecendo, portanto tive de me manter calmo. 私の名前を覚えてるなんて褒めてあげるわ。約束通り。 Mas na nossa ida até lá, nos fez descobrir que Signora e Zhongli eram os que mais sabiam de toda essa situação. Até porque houve um acordo entre ela e o Arconte Gel. 何時に渡そう。 Esse que por sua vez era o próprio Zhongli. E o pagamento do Arconte foi sua própria Gnosis, que o mesmo deu a ela. Mais tarde, ele tentou se explicar com a gente, e sua desculpa foi mais ou menos assim. 俺が説明しよう。知っての通り、俺は6000年以上生きてきた。仙人たちと共にリーウェイを作ったのは3700年前のことだ。渦でうがつことのできない岩も時間に洗い流されれば摩耗する。まだその日じゃないと今まで見て見ぬふりをしてきただけだ。しかしある日、俺はある商人の部下への言葉をたまたま耳にした。君は君の責務を果たした。
今は休むがいいと。その時俺は自分に何度も問いかけた。俺の責務は果たしただろうかと。勝利。神の座を降りると考え始めた時、俺には離れられない理由が多すぎると気づいたんだ。 No fim, eu sei que ele seria capaz de lidar com qualquer problema caso Kitin e os adeptos não conseguissem lidar. Mas essa situação infelizmente é irreversível, e eu devo aceitar a escolha dele. Agora, Liyue não tem mais um deus, mas tem a figura política e protetora dos Kitin, e a figura mística e protetora dos adeptos. No final, acho que esse deus conseguiu preparar a situação da sua aposentadoria. Ambos os mensageiros saíram de lá. 勝手にすれば俺は同行するつもりはない。勝手になさい。 Mesmo que eu quisesse resolver nossas desavenças ali na hora, eu não poderia, pois não era lugar e nem momento para isso. Quando questionei Zhongli sobre o que ele ganhou com esse acordo, ele me informou que um dos termos do contrato era não revelar essa parte, e que eu irei descobrir em minha viagem. 一体どんな契約を結んだんだ。教えろよなあ。契約内容を秘密にするのも契約の一部だ。E assim, entramos na reta final. Me despedi dele e esperei até o ritual de ascensão para ver o resultado de nossos esforços. 操船儀式は今日らしいぞ。送る主役は偽物だけど、時間をかけて準備をしたからちゃんと見ておかないとな。 No caminho, vi que todos aceitaram a ideia que o deus morreu, e vi também que a culpa caiu sobre os Fatui, em especial no Chad. De certa forma, esse foi um bom resultado. Agora, tenho de ver o ritual. 急に現れたわけじゃないよな。2000年も封印されてたわけだし。しかしどんなやつなんだ。今までそんなすごいやつがいるなんて知らなかったが。まあいい。それよりあの洗顔軍から何かお知らせがあるみたいだ。まずはそれを聞くとしよう。 Na entrada do templo em Ninha, o soldado Mirilith dá início às primeiras ações do evento. いつかは土に帰ります。帝君の寿命は非常に長いものですが、月に満ち欠けがあるようにいくつかの試練があります。巷で流れる帝君が殺害されたという噂は事実ではありません。帝君は試練に見舞われ、魂は皇天に変えられました。皆様どうか気を落とさずに、いつも通り生活してください。また噂を信じ憶測することはおやめください。 Informando com um belo discurso que o Arconte Gel está morto, mas não por um assassinato. E Paimon, questionando por que deles pararem as buscas pelo assassino, sugere que Zhongli possa ter feito uma visitinha aos Kitin depois do acordo do outro dia. 神の心の取引が終わった後、勝利が彼らにこっそり教えたとか。だろ？そうだ、操船儀式はもう始まったみたいだし、終わる前に早く見に行こうぜ。 Após isso, entramos no templo para de fato ver o resultado de nossos esforços. E lá, vemos Ningguang, Keqing e Ganyu realizando o ritual de ascensão. 契約の断絶であって一つの時代の終わりでもある。3700年の契約がこうして灰になった。 Podemos ver o sentimento melancólico da população por ter perdido seu deus. Ningguang deu belas palavras de motivação para a população, enquanto Keqing me surpreendeu. 彼女、こっちを見てないか？ 旅人。 Vindo até minha direção no meio da cerimônia, ela nos dá a honra de decidirmos como será o pagamento da dívida que Liyue tem comigo por ter ajudado a derrotar o deus ancião Huizao. 知ってると思うけど、私たちにできないことはないわ。言ってみなさい。君がもらうべきものなんだから。
では人探しのお知らせを。 Oh, pera lá, eu falei? Perdão, é que faz tempo que eu não ouvi a minha própria voz. Após isso, eu pude conversar com diversas pessoas ao redor e ver seus sentimentos, e posso concluir que esse evento foi magistral. Mas ainda precisava me encontrar com um certo Deus. E eu vi, ali no canto. Era Zhongli. Me dirigi até ele para conversarmos. Tivemos uma bela e distraível conversa. リーユへの人々はもうガンオーテイ君に会えないと思ってるぞ。この悲しげで寂しい雰囲気を見てみろよ。3700年続いた重荷を下ろしたんだ。気楽になるのも無理ないだろ。そうだ、お前たちはいつ空いている？新月圏の料理をおごろう。 Parece-me bom ver ele mais solto depois de tirar o peso de 3.700 anos de responsabilidade nas costas. E também foi interessante ver que ele terá de se adaptar à sua vida humana sem as regalias de um deus, como amor infinita. Continuamos com ele nos agradecendo por essa nova vida, e com a promessa de guardar essa lembrança para sempre. ああ、ただどんな旅でもいつか別れの日が来る。うん。オイラたちもそろそろ次の神を探す旅を再開しないとな。それは少し難しいかもしれない。リーウェの海上隣国である稲妻は今鎖国中だからな。 Assim, o Arconte nos diz que nossa próxima visita deverá ser Inazuma, que atualmente está fechada para estrangeiros. Explica um pouco sobre como estão as coisas lá. Pelo menos até onde ele sabe. Isso inclui a Caça às Visões, uma ordem local da qual a Arconte está recolhendo todas as visões de seus habitantes para si mesma. Talvez isso seja pelo fato dela ser a deusa da eternidade. Assim como Barbatos era o deus da liberdade e Morax era o deus dos contratos. Antes de terminarmos a nossa conversa, ele nos confirmou que, de fato, os Kishin receberam a notícia de que o deus não morreu. Que Ningguang está tirando proveito dos rumores negativos sobre Chard Snesnaha, que a situação dos Kishin com os retentores do poder de Liyue é aceitável, e que Mora não será mais produzida no mundo, o que, ao meu ver, pode resultar em uma valorização da moeda com o passar do tempo, e que, dependente do quão grave for essa deflação, será necessário que a Casa Dourada crie uma nova moeda de troca, já que não existe mais um deus para criar Moras. Nos despedimos com Morax sugerindo uma invasão a uma nação. Mas creio que foi um ótimo final para essa jornada, concluindo assim uma nova estrela em ascensão. Espero que você tenha aproveitado essa longa jornada. Passamos muito tempo juntos. Então, não esqueça de pegar algo para comer. Uma fruta é uma boa escolha, pois é rica em fibras e vitaminas. E não esqueça de tomar bastante água, seja agora que meu vídeo terminou, ou durante os próximos episódios. Obrigado pela sua audiência. Falou!